Glória a Deus, aleluia. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, certeza absoluta, tenha certeza absoluta, Deus ouviu a nossa oração. Amém. Certeza, essa é uma certeza que eu e você nós temos que ter e viver por ela, com ela, todos os dias da nossa vida, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Nós estamos aqui numa série de mensagens, todas as quintas-feiras, falando sobre os milagres de Jesus, né, e encontrando Jesus, né, encontrando com Jesus os seus milagres, falando sobre o reino de Deus no livro de Marcos. E hoje eu quero falar sobre a cura de um endemoniado, ou a libertação de um endemoniado, Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus encontra esse homem, Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem. E eu quero falar um pouquinho desse texto sobre a transformação de Cristo em nossas vidas. Jesus tem autoridade soberana sobre o reino das trevas, amém? Jesus tem autoridade soberana sobre tudo. Jesus, ele tira o homem que vivia ali às margens da cidade, um homem que ninguém dava atenção, pelo contrário, um homem que ninguém... Talvez alguns tinham medo, e Jesus vai até ele. Jesus, na verdade, esse homem vê Jesus, né? E ele já vem todo bravo. Vamos ler. E Jesus liberta esse homem. Versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região de Gadarenos, ou dos Gerazenos, algumas traduções, né? Dependendo. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram ao encontro, entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximou de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20. Então aquele homem se foi e começou
a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, pela instrução que o Senhor vai nos dar, pela libertação que o Senhor vai nos dar. Obrigado, Senhor Deus, por nos abrir a nossa mente e por fazer com que cada um dos irmãos aqui possam sair daqui seguros, que o Senhor é o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas e que o Senhor possa nos ajudar, nos instruir em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre quando eu leio esse texto aqui, irmão, eu quero contar algo que eu já ouvi uma vez e que eu acho um absurdo. De tanto que a gente ouve as coisas, né? Mas um pastor disse assim: por que os espíritos entraram nos porcos? Você sabe por quê? O Samara está aqui fazendo careta para mim. Ele disse que entrou nos porcos porque o dono não era dizimista. Vocês têm noção disso, irmãos? A manipulação do altar, pelo fato do dono dos porcos não serem dizimistas, perdeu 2.000 porcos. Eu acho isso, eu conto isso porque é um absurdo, né? Entrou nos porcos porque o Senhor autorizou, é o que a Bíblia diz, né? Se fosse boi, entraria nos bois, o que fosse. E tem gente que não come carne de porco por causa disso, né? Porque os demônios entraram nos porcos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos voltar para o texto aqui. Não tem nada a ver com dízimo e oferta, amém, irmãos? Tem a ver com o Senhor mandando os porcos entrar, os demônios entrar nos porcos. E pronto, final. E era momento de dízimo e oferta. Ele usou esse texto para dízimo e oferta. Vocês acreditam, pastor Cássio, um negócio desse? Me marcou tanto que eu não esqueço. Isso eu estava convertendo há 20 anos atrás, irmão. Eu estava convertendo e depois eu falei assim: gente do céu. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmão, no versículo 1, né, é que Jesus, ele vai atrás daqueles que estão às margens da sociedade. A palavra de Deus diz que esse jovem, esse homem, ele estava ali, né, morando nos sepulcros, morando no cemitério, alguém que ninguém dava atenção, alguém que tinha medo. Quando a polícia chegava, os guardas chegavam, acorrentava esse homem, prendia esse homem, e a gente sabe que demônio tem muita força. Alguém que já teve experiência com demônios? Muita força, irmão. A gente vê demônio derrubando marmanjos, né? Porque demônios têm força, uma força sobrenatural. A gente vê mulher derrubando 5, 6 homens quando está endemoniada. Isso eu já vi, já vivi, e de fato não era uma manifestação emocional, de fato era demônios mesmo. Então esse homem ficava acorrentado e ele, né, foi até Jesus, e Jesus vai até ele, e a gente entende que Jesus, ele quer pregar para todos, amém? Não existe maior ou menor, não existe limpinho ou sujo. O primeiro entendimento que nós temos aqui é que o evangelho é para toda criatura. Jesus quer pregar independente de quem seja um homem bom, um homem mau, seja um pobre ou um rico, qualquer jeito, qualquer pessoa, o evangelho é para todas as pessoas, é para todos aqueles que creem em Jesus. Esse homem estava com uma legião de demônios, imagina, muitos demônios, vários demônios, dando experiências sobrenaturais para esse homem, experiências que esse homem não queria. Quem aqui de nós gostaríamos de ser endemoniados? Ninguém gostaria de ter a oportunidade de passar por uma possessão demoníaca. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, amém? Nós queremos ser cheios de Deus, mas ninguém quer ser conduzido por um demônio. Esse homem sofria muito, sabe? E a gente tem que entender que o pecado e Satanás, ele não apenas afeta o ser humano, mas ele escraviza o homem completamente. O que Satanás estava fazendo com esse homem aqui, estava escravizando esse homem. Satanás e seu pecado, ele nos escraviza, ele tira totalmente o homem da sua vida natural. Um homem, uma mulher que vive no pecado, que vive pecando, ele é direcionado pelo diabo.
O homem, uma mulher que não luta contra o pecado, ele é incapaz de viver uma vida comum, normal, a não ser que Cristo entre na vida dele, a não ser que Cristo liberte esse homem, porque o homem natural, ele é incapaz de se libertar sozinho. Já viu aquela propaganda que eu sempre faço aqui? Para de fumar fumando. Quantos lembram dessa propaganda? Nós não vamos parar de pecar pecando, nós não vamos deixar de ser endemoniados sendo endemoniados. Cristo tem que vir até nós, Cristo tem que vir e nos libertar. E eu te falo uma coisa, irmãos, eu costumo dizer aqui, hoje nós não somos mais, amém? Mas um dia nós estávamos sendo movidos pelas forças do mal. Efésios capítulo 2 vai dizer muito bem isso. Antigamente a gente vivia conforme o príncipe deste mundo, conduzido pela vontade dele, inimigos de Deus, mas Deus em sua rica misericórdia nos amou e nos libertou de todo o império das trevas, assim como fez com esse homem. Nós precisamos entender, encarar a realidade do mal. O mal não existe. O mal existe, irmãos. O mal existe nas famílias, o mal existe no trabalho, o mal existe nos empregos. Existe uma influência maligna sobre todos. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam com Jesus, são guiados pelo diabo, são guiados pelas forças malignas, e nós precisamos entender isso. Às vezes a gente está no trânsito, e passa ali, um homem, uma mulher que ainda não conhece o Jesus, te fecha, quer brigar com você. Às vezes no trabalho, se tem alguém, irmãos, que está te perseguindo no trabalho, aonde você estiver, na família, lembre-se de uma coisa, não é ela, é o pecado que habita nela, é o diabo movendo essa mulher para te tirar do centro. Estávamos falando ontem eu fui fazer uma visita, lá em Jaci, na casa de uns jovens, e ele falou para nós que a mãe dele está amando ele agora, a mãe dele faz tudo para ele, a mãe dele é uma usuária de drogas, e a mãe dele agora está amando ele, fazendo tudo para ele. Só que quando ele vai para a igreja, quando ele começa a firmar no Senhor, ele falou com essa palavra: minha mãe vira o capeta. A minha mãe começa a me perseguir, minha mãe briga comigo. Isso um menino de 18, 19 anos já. Minha mãe vira outra pessoa. Eu falei para ele: não é a sua mãe, é o diabo que atua através da vida dela. Isso nós precisamos entender, irmãos. E entendendo isso, nós vamos entender a nossa batalha. Entendendo isso, nós vamos entender como o mal age naqueles que não têm Jesus, naqueles que não conheceram a Deus. E com isso a gente pode lutar a batalha certa, amém? Porque às vezes a gente acha que é a pessoa. Lá em casa, na sua casa também é assim, às vezes começa a dar uma ranhetada, até que nós estamos bem, né, amor? Já tem um tempinho bom que a gente não dá umas ranhetadas, assim tem mesmo, porque faz tempo que eu não falo assim para ela: o diabo está te usando. Quando eu falo que o diabo está usando, e vice-versa, ela também fala, viu? Olha lá, porque ela também fala assim: ó, o diabo está te usando, você está dando brecha. Eu falo assim: rapaz, e de fato, se a gente não tomar cuidado, o diabo nos usa, nós damos brecha para o diabo nos usar, e a gente precisa entender isso, entender que não é a pessoa, e sim a obra maligna. E como nós vamos vencer isso? O Evangelho é capaz de alcançar todas as pessoas. Quer libertar alguém? Quer fazer com que a vida de um homem ou de uma mulher mude? Pregue o Evangelho, apresente Jesus para ela. Você não tem poder de libertar alguém, você não tem poder de mudar a vida de ninguém. Só Jesus Cristo tem acesso ao coração da pessoa, só Jesus Cristo pode mudar a história de uma pessoa. Esse endemoniado, esse homem viveu quantos anos ali no cemitério, enquanto Jesus não chegou, enquanto o reino de Deus não chegou na vida desse homem, não houve libertação. Então, irmãos, vamos pregar a palavra de Deus, vamos apresentar Jesus para as pessoas que nós amamos, vamos apresentar Jesus para as pessoas que nós queremos libertas, e sabemos que não é fácil, não é fácil. Quem dera se fosse todos como esse endemoniado de Legião,
que ao ver Jesus, ao ver o evangelho, já estava liberto, eu chegava correndo e prostrava diante de Jesus. Mas tem coisas que é processo, tem libertação que é dia após dia, é semente a semente, você vai plantando a semente, essa semente vai florescendo, essa semente vai crescendo, vai germinando, e as coisas vão acontecendo. No versículo de número 6, olha o que diz aí. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Irmãos, mesmo possuído de uma legião de demônios, o homem corre em direção a Jesus. Por quê? Porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas da vida, os demônios, aquele homem reconheceu a autoridade de quem é Cristo. O que a gente precisa entender? Que pode estar o caos que for, pode estar o problema que for, quando Cristo vai salvar alguém, quando Cristo chega perto de alguém, quando as escamas são tiradas, as pessoas reconhecem quem Cristo é, as pessoas mudam de vida, a presença de Jesus vai perturbar os demônios, a presença de Jesus vai deixar os demônios perturbados, enfurecidos, a presença de Jesus vai fazer com que os demônios se dobrem diante dele. No versículo 17 vai dizer assim: Jesus, que temos eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios não querem estar perto de Jesus. Os demônios sabem que quando Jesus chegar, é problema para eles. Por isso talvez tanta fúria. Por isso talvez tantos problemas quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós estamos orando por alguém conhecer Jesus. Os demônios ficam enfurecidos, irmãos. Não querem que Jesus se aproxime, cega as pessoas. Aqui esse homem, ao ver Cristo, ele vai, e ele tem a vida transformada. Porque nós precisamos entender que Jesus possui autoridade absoluta sobre todo o reino de Deus, inclusive sobre Satanás e seus demônios. Jesus não é igual. Jesus não está em pé de igualdade com Satanás e os demônios. Jesus está acima. Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas. O mal reconhece quem é Jesus. E só uma fé verdadeira, uma fé que nós precisamos ter, liberta as pessoas. Precisamos crer no Senhor, crer que o Senhor tem a libertação. É engraçado que Jesus, ao encontrar com esse endemoniado, com esse homem, ele confronta. Ele chega diante desse endemoniado e mostra o poder que ele tem. Treme nas bases. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós não podemos nunca nos rebaixar nas nossas lutas espirituais, porque nós sabemos que quem está do nosso lado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu vou para Ijaci, acontece uma batalha espiritual. A última vez que eu fui, você lembra aqui? Eu falando que eu saí com capeta a noite inteira? E ontem, eu fui para Jaci, tratamos algumas questões sobre dinheiro na vida dos jovens, dos irmãos que estavam comigo. Eu fiz uma pequena célula lá, de uma família de crente que não sabe lidar com dinheiro, que ganha muito dinheiro e não tem dinheiro. Deitamos para dormir, a Sayonara me acorda até bufando. O que foi, Sayonara? Demônio. Cheio de demônio aqui em casa. Irmão, é ir para Ijaci. Deus tem propósito lá em Ijaci, amém? O diabo está furioso com a gente. Sanara tendo visão, aí visão, de ponto a gente tem que sentar na cama e orar, expulsar demônios. Sanara de ver demônios ali, falei assim, ai, graças a Deus que você quase fiz o nome. Graças a Deus que essa noite foi com você. Cara, quando eu vou fazer culto na cadeia, é batata, ou é 2 dias antes, ou é depois que eu volto.
Fui para Jaci, aconteceu, voltei em Jaci, aí dessa vez foi com a Sayonara. E o sonho que a Sayonara teve foi com demônios com dinheiro na mão. Ela falou assim: o que você falou lá? Porque eu falei assim: não, eu tratei algumas questões sobre dinheiro, ela falou assim: sobre dinheiro? Eu falei assim: o demônio que eu estava na mão, estava com a nota de R$ 10 na mão, assim. Então eu falei assim: cara, vocês estão entendendo como é que é a luz espiritual? Jesus está libertando, Jesus vai libertar. Hoje pela manhã, a hora que eu acordei, o irmão já mandou mensagem aqui: pastor, já estou começando a mudar essa questão de dinheiro na minha vida. Sabe, então assim, são coisas que vai acontecendo e Deus vai libertando. Você precisa entender isso. Deus vai te dar a vitória sobre todas as coisas. Jesus já venceu o maligno junto com você. Essa luta não é sua. Esse poder espiritual está em Jesus, que está com você. Não tenha medo de demônios, irmão. Não tenha medo de batalha espiritual. Reconheça quem está do seu lado, fique firme. A verdadeira fé se rende sobre toda a autoridade de Cristo. E a verdadeira fé obedece a Cristo. A verdadeira fé se rende ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós confrontamos forças malignas, quando nós lutamos batalha espiritual, quando nós estamos pregando Jesus para alguém, libertando alguém, você acha que vai ser tranquila a sua vida? Não vai, irmão. Mas eu não vou parar, eu vou pregar, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sei que a vitória é minha. O diabo ele vai tentar todos os dias te paralisar. O crente não pode ter medo de demônio. Ai, pastor, não quero. Não pode. Crente tem que ir. Vou 5 para a Jéssica. Não, irmão, vamos embora. Levar a Jéssica para Jaci comigo semana que vem. Já tem experiência. Hoje não tem medo. Eu sei disso, por isso que eu estou falando, vamos embora. Realmente eu tinha. Vamos embora. Vamos, irmãos, enfrentar demônio. Sem medo. Com responsabilidade, amém, irmãos? Eu não estou falando para a gente ser irresponsável. Vai sair aí brigando com todo mundo, enfrentando demônio, chutando encruzilhada na rua. Você está preparado? Você pode chutar, mas tem que estar preparado. Então, irmãos, nós não podemos ter medo. O que eu estou falando para nós é: não podemos ter medo, porque quando as pessoas se encontram com Jesus, quando as pessoas têm um encontro com o Senhor, elas são libertas. Tem alguém que você acha que precisa de libertação? Apresente Jesus. Tem alguém que você acha que precisa ser liberto de um vício, de alguma coisa? Mostre Jesus. Vá atrás de Jesus, ore a Ele, ore a Cristo por essa pessoa e pregue o Evangelho a essa pessoa. Nós acreditamos que o Senhor tem poder para libertar. No versículo 15 diz assim: então saíram o povo para ver o que havia acontecido, e foram até Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Que bênção, irmão. Jesus opera a transformação na vida desse homem. Qual a esperança para nós? Que toda pessoa problemática, toda pessoa que nós vemos que tem problema, Jesus vai transformar, Jesus pode transformar. Bem vestido, sentado em perfeito juízo, porque encontrou com Jesus. A transformação foi visível, impactante. Aquele que vivia ao redor de sepulcros, aquele que vivia ali no lugar sombrio, hoje está em comunhão com todo mundo, normal, tranquilo, sem nenhuma violência. Existe um contraste do antes e do depois. Olha esse homem antes e olha esse homem depois. Nós somos um homem antes e um homem depois, não somos? Existe um Flávio antes de Cristo e um Flávio depois de Cristo.
Existe você antes de Cristo e você depois de Cristo, porque Cristo entrou na sua vida, Cristo transformou a sua história e Cristo vai transformar outras vidas, Cristo vai transformar outra história, sabe? Qual é a reação desse povo? Engraçado, quando a gente vê isso aqui, quando Jesus liberta esse homem, a palavra de Deus diz que as pessoas ficaram com medo e pediram Jesus para quê? Para ir embora. Vai embora. Vira o resultado. Mas não tiveram a revelação de quem Cristo era. Uma coisa a gente precisa entender aqui, irmãos. Quem não tem a revelação de quem Cristo quer, de quem Cristo é, não quer ter Ele por perto. Quem não teve a revelação do que Jesus fez e quem Ele é, vai dizer o seguinte: sai daqui você e Jesus, e eu não quero saber quem é vocês. Diferente do endemoniado, diferente do homem que ao ver Jesus entrando no barco, falou assim: o quê? Deixa eu ir com você, eu sei quem você é, eu sei o passado que eu vivi, eu sei quem que eu era, e sei quem eu sou hoje, eu sei a paz que está dentro de mim. Então, irmãos, muitas pessoas não vão querer Jesus porque nunca viu o que Jesus fez na vida deles, porque não teve encontro com Jesus. Talvez Jesus era mais um, talvez para muitos ali Jesus era um feiticeiro. Aquele homem lá tirou daquele rapaz e mandou para lá, para os porcos. Talvez alguém estava com medo de perder mais porco, né? Está com medo de perder o gado, com medo de perder alguma coisa. Assim, tira esse cara daqui, que vai matar o nosso animal tudo, nós vamos ficar como morrer de fome. Mas não, Cristo libertou esse homem, Cristo mudou a história desse homem. Às vezes, irmãos, muitas vezes, o mundo quer permanecer nas trevas, o mundo quer permanecer sem Jesus. Só que o mais engraçado é que Jesus, ele dá uma ordem para esse homem, fala assim: você não vai, você não pode vir comigo. Por quê? Vai para a sua família, vai para a sua casa, pregue a palavra, mostra para eles o que eu fiz na sua vida, mostra para eles a forma que eu transformei a sua história, porque talvez eles estão com medo de mim, porque ainda não me conhecem. Talvez você já pregou, irmão, e para alguém, essa pessoa fala assim: eu deixar de ser crente, parar de beber, parar de ter que sair. Quem já ouviu essa frase? Eu parar de ir na festa tal? Não vou deixar de ser crente, não, a vida de crente é muito ruim. É porque não conheceu a Cristo, prefere o mundo. Aí depois você fala, aí você que já conheceu a Cristo, fala assim: bebida é muito melhor que Deus. Uma festa de balada, uma noite, desculpa, acho que eu falei que bebida é muito melhor que Deus, né? Ainda bem que eu corrigi rápido. Jesus é muito melhor do que bebida. Eu passar uma noite inteira no mundo, para que se eu tenho Cristo comigo todos os dias? Para que eu vou querer amar o mundo, se Deus fala que eu não posso, que eu não devo amar o mundo? Mas fala para uma pessoa que não teve o encontro com Jesus, que ele deve parar de amar o mundo. Sai daqui, não quero. Agora, quem teve o encontro com Jesus, não ama o mundo e nem as coisas que no mundo há, não ama. É assim, irmãos, quando Jesus realiza a transformação, ela é visível, ela muda, a pessoa muda, e não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa não quer mais, a pessoa não se sente bem mais. Quem já bebeu aqui no mundo? Levanta a mão, irmão, fala agora o caso para sempre. A gente passa em frente a um bar, não fede, irmãos, cerveja fede. É muito ruim. Você fala assim: como é que eu bebia isso? Como é que eu gostava de estar num ambiente desse? É ruim. Hoje a gente fala assim: isso aqui fede inferno. Acho que o inferno vai ser pior disso aqui. Mas por quê? Porque você foi liberto, você foi transformado por Jesus, sabe? E o que a gente precisa entender é: de fato, essa transformação reflete na minha vida?
De fato, o que Cristo fez por mim, agora eu não estou falando mais do que do endemoniado nós estamos pregando, eu estou falando de nós. A transformação que nós vivemos é a mesma transformação que esse endemoniado vive. Eu não amo mais o mundo, eu não amo mais as coisas do mundo, eu não amo mais o cheiro de bar, eu não amo mais, porque isso passou, a minha vida foi transformada. Hoje eu vivo na justiça de Deus, na vontade de Deus, no chamado de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos aceitar o efeito transformador de Cristo em nossas vidas. Cristo nos transformou, Cristo nos resgatou, Cristo nos deu vida enquanto ainda estávamos mortos. Hoje nós vivemos, irmãos. Hoje nós temos vida, hoje nós temos esperança, hoje eu não preciso estar no mundo para querer ser feliz, hoje eu tenho esperança porque Cristo me faz feliz. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz, eu preciso de Cristo para ser feliz. Quantos de nós, irmão, buscamos felicidade em todas as outras coisas? A sua verdadeira felicidade está na transformação que Cristo dá para você. Sem dinheiro com dinheiro, sem carro com carro. Cristo é a nossa maior alegria, Cristo é a maior satisfação da nossa vida. Nós precisamos anunciar Cristo, irmão. Nós precisamos anunciar o que Cristo fez em nossas vidas. É o que esse jovem, é o que esse homem fez. Ao ser liberto, ao ser transformado por Cristo, ele começou a servir ao Senhor. De demoniado a transformado, a servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a maior pregação do Evangelho que um homem ou uma mulher pode ter na sua vida? É o seu testemunho. A maior pregação do Evangelho é as pessoas olhar e falar o seguinte: olha, você é o Douglas que eu conhecia 20 anos atrás? Você é o pastor, você é o Reginaldo Regim de 17 anos? Regim, como você mudou, fico vendo seus vídeos hoje, porque o Regim de 17 anos, 17, 15 anos, né, pastor? 17, 15 anos era um outro Regim. Quem é você? Qual é a sua história depois que Cristo mudou a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, após a transformação, vem a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te comissionou para ser um pregador do Evangelho. Pastor, mas eu não sei falar, mas eu tenho vergonha. Irmão, não tenha vergonha, não tenha medo, não precisa sair gritando para a rua igual louco aí, Jesus te ama. Mas ninguém aqui é mudo, e se fosse mudo tinha libras. Você conversa com seus amigos, você conversa com seus familiares. Seja um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Conhecer Jesus. Não foi o dia do nascimento do seu filho, não foi o dia que você conheceu sua esposa, o seu esposo, não foi, irmão. A melhor coisa que aconteceu na sua vida foi o dia que você conheceu Jesus, foi o momento que você começou a ter entendimento de quem Cristo era. Então esse melhor dia tem que ser compartilhado. Esse melhor dia, o dia que você conheceu Jesus, o dia que Jesus te libertou, para esse endemoniado, qual foi o melhor dia da vida dele, irmão? Eu tenho certeza que foi o dia que ele pôde sentar e ter paz no coração, conversar com os outros normal, sem se cortar. Aqui em Lavras tinha um rapaz assim, quantos lembram dele? Não quero citar nome aqui, né, que morava ali no Bela Vista. Eu cresci com ele, eu morri de medo dele, eu sou do Bela Vista. Cara, e quando eu conto essa história, eu vejo esse homem aqui, escrito, mãe, filho de crente. Filho de crente. Ele pegava o cigarro, apagava o cigarro assim na pele. Cortava tudo. Ficou preso aqui, ficou preso em Belo Horizonte. Hoje eu vejo ele na rua. Ele foi para a academia, está liberto. Em nome de Jesus, já tem bons anos que ele foi liberto. Está gordinho assim, grande. Perdeu a vida toda, mas quando eu vejo essa história, é uma história real para mim, porque eu vi esse homem assim, todo mundo tinha medo dele, e a mãe assembleiana, fiel, do coque,
do ciclo de oração ali, ó, assembleiana fiel. Nem sei se a irmã ainda é viva, não sei, porque eu saí de lá já faz tempo. É vivo? Seu primo? Olha só. Então você sabe o que eu estou falando, né, irmão? Ela é viva? Cara, eu fico vendo a libertação de... Hoje ele está bem, não tá? Fazendo academia, está bombado, assim, forte, está mais barrigudo hoje que parou de malhar um cadinho, mas eu fico assim, irmão, cumprimento ele na rua. Sabe assim, eu falo assim, como Deus é maravilhoso, como Deus pode libertar um homem, como Deus pode libertar uma pessoa do império das trevas. O Senhor é bom, irmão, e você tem que ser usado por Ele. Como eu estava dizendo, o melhor dia da sua vida foi o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Não foi o melhor dia? O melhor dia da sua vida foi o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, te marcou, mudou sua história, aconteceu algo diferente dentro do seu coração. Teve lutas, irmãos, vai ter lutas ainda, vai ter muito choro, muitas outras alegrias, mas o maior dia da nossa vida, e nós precisamos entender o seguinte: somos instrumentos do Senhor, irmãos. Você é um instrumento do Senhor. O que eu queria passar para vocês aqui nessa noite é: Jesus é o nosso soberano redentor, amém? Jesus nos comprou com um precioso sangue. Jesus vai até lugares esquecidos, irmãos. Eu acho que eu estou falando aqui para todos os crentes. Jesus vai em qualquer lugar. Jesus foi até você quando ninguém te via. Jesus liberta os oprimidos pelo mal. Jesus restaura os destruídos pelo pecado. Jesus envia os salvos a proclamar o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Eu não sei se você tem algum pecado de estimação, se você tem algo que ainda te prende, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus vai te libertar nessa noite. Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai trazer algo novo sobre os seus relacionamentos, Jesus vai transformar a sua vida, porque Jesus liberta e nós cremos nisso. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós conseguimos enxergar o reino de Deus aqui nessa mensagem? Amém. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre demônios. Jesus tem autoridade sobre tudo. Creia nisso. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa transformar nossas vidas cada dia mais. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, mostra para nós essa autoridade que o Senhor tem, revela-te para nós dessa forma. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, oramos, Senhor Deus, por nossos amigos, familiares que ainda são presos nas obras de Satanás, no pecado. Nós agora em nome de Jesus, liberta eles, em nome de Jesus nós declaramos: Satanás e seus demônios, solta nossos familiares, solta nossos amigos, em nome de Jesus. Nós declaramos libertação ao cativo, nós declaramos, Senhor Deus, salvação àqueles que estavam perdidos. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que nós conhecemos nessa noite, te pedimos em nome de Jesus, transforma, liberta, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, nos livra dos nossos pecados, nos livra dos nossos pecados, em nome de Jesus. Nós não queremos estar presos, dominados pelos nossos pecados. O Senhor nos chamou para a liberdade, o Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos chamou para o encontro vivo e real com o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, nós somos livres de todo pecado para a glória do Senhor. Nos dê força, sabedoria e discernimento para vencer o maligno, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, pedimos também ao Senhor nessa noite, nos envia, Senhor, a qualquer pessoa, a qualquer lugar, nos lugares mais afastados, nos centros da cidade, nos envias para proclamar o Evangelho do Senhor. Dá-nos ousadia para falar do Senhor, dá-nos ousadia para proclamar a salvação do Senhor. Pai, usa-me, usa os meus irmãos, Senhor Deus, para a pregação do teu Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Assim como esse homem foi liberto e foi pregar a sua família, e foi pregar aos seus amigos, e foi pregar
pregar ali, naquelas 10 cidades, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos envia para pregar a tua palavra, nos envia para ser testemunhas vivas do Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e oramos essa noite. Eu creio nisso, nós cremos nessa palavra e oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quantos serão usados pelo Senhor, irmãos? Amém. Quantos serão testemunhas vivas do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita força, graça, para poder testemunhar da sua palavra, em nome de Jesus. Tenha suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, dá um aplauso ao Senhor.